6 coisas que alguém que te odeia em segredo sempre te dará. Existem pessoas que nunca vão gritar que te odeiam, nunca vão te atacar diretamente, mas vão te dar certas coisas que, se você reconhecer, vai perceber que no interior delas existe um fogo frio direcionado para você. E na sabedoria judaica, isso não é algo menor. O ódio oculto é considerado uma das forças mais destrutivas que existem, porque destrói primeiro quem odeia, depois contamina seu ambiente e finalmente alcança a pessoa que é o alvo desse sentimento. É como um veneno que começa silencioso, mas que se espalha lentamente até envenenar toda a atmosfera ao redor. Neste vídeo, você vai descobrir 6 coisas que alguém que te odeia em segredo sempre te dará. E se você identificar, mesmo que seja apenas um desses sinais de forma constante em alguém próximo, você não está sendo paranoico, não está exagerando, não está inventando problemas onde não existem. Você está vendo a verdade que seu coração já intuía, mas sua mente não queria aceitar. Você está finalmente dando nome àquilo que te fazia sentir desconfortável, mas que você não conseguia explicar com palavras. Os sábios de Israel ensinam algo profundo. O sábio vê o que está sendo feito, ou seja, vê o perigo quando ainda é pequeno, quando ainda pode se proteger, quando ainda há tempo de se afastar antes que o dano seja irreparável. Não espera que o fogo o consuma para perceber que havia fumaça. Não espera estar completamente queimado para entender que estava em perigo. E é isso que vamos fazer hoje. Identificar a fumaça antes que se transforme em chamas. Reconhecer os sinais antes que se tornem feridas profundas. Ao final deste vídeo, e você entenderá que aquela frieza que você sente, aquela tensão inexplicável, aquele sentimento de ser tolerado, mas não aceito, de estar presente, mas não ser realmente bem-vindo, tem fundamento real. Não é imaginação sua. Não é sensibilidade excessiva. Não é você criando drama. É seu instinto te alertando sobre algo que sua razão ainda reluta em admitir. E, acima de tudo, você aprenderá que não está obrigado a permanecer em relações onde sua presença incomoda, onde seu sucesso molesta, onde seu crescimento ameaça o ego alheio, onde sua felicidade parece ser um incômodo para quem deveria se alegrar com você. Porque na sabedoria judaica, cuidar da sua alma não é egoísmo, é um mandamento sagrado. É uma obrigação espiritual proteger sua paz interior, sua dignidade e sua saúde emocional. Antes de começar, e te convido a fazer algo importante. Enquanto escuta este vídeo, pense em uma pessoa específica. Pode ser alguém da sua família, do seu trabalho, do seu grupo de amigos. Alguém que está próximo, mas que te faz sentir distante. E observe se reconhece nessa pessoa algum desses 6 sinais que vou compartilhar. Não para atacá-la, não para confrontá-la impulsivamente, não para criar conflito desnecessário, mas para se proteger, para entender o que está acontecendo, para validar seus sentimentos. Porque a primeira forma de se defender do ódio oculto é vê-lo com clareza, dar nome ao que você sente, reconhecer o padrão que antes parecia confuso e desconexo. A primeira coisa que te dá alguém que te odeia em segredo é seu interesse apenas quando convém. Em hebraico, existe uma expressão antiga e muito sábia que se traduz como amigo do pão, ou seja, e alguém que só está com você enquanto há comida na mesa, enquanto você tem algo a oferecer, enquanto pode extrair algum benefício da sua presença. Não é seu amigo, é um consumidor. Não te quer, te usa. Não valoriza quem você é. Valoriza o que você pode fazer por ele. A pessoa que te odeia em segredo não vai te escrever para perguntar como você está, como foi seu dia, se você precisa de algo, se está tudo bem com você. Não vai te ligar porque sente sua falta, porque pensou em você, porque quer simplesmente ouvir sua voz.
Não aparece nos seus dias difíceis, quando você realmente precisa de apoio. Nem se lembra de você quando as coisas estão tranquilas e não há crises acontecendo. A ausência dela é constante, previsível, sistemática. Mas no momento exato em que precisa de algo, um favor específico, dinheiro emprestado, um contato profissional e informação privilegiada, acesso a alguém importante que você conhece, um lugar para ficar, ajuda com algum problema pessoal, aí sim, ela aparece como mágica. E o pior de tudo, quando consegue o que quer, quando você já serviu ao propósito dela, desaparece de novo como se nunca tivesse existido. Não responde suas mensagens mesmo vendo que você mandou, não confirma planos que vocês haviam combinado, não mostra curiosidade genuína pela sua vida, pelos seus sonhos, pelas suas conquistas, pelos seus desafios. Para essa pessoa, você não é um ser humano completo com sentimentos, necessidades e uma vida complexa. Você é simplesmente um recurso a ser explorado, um meio conveniente para alcançar um fim, uma ferramenta útil que pode ser guardada na gaveta até que seja necessária novamente. E isso, em termos de sabedoria judaica, e é uma forma de assassinato relacional, porque te reduz à mera utilidade, te desumaniza completamente, te transforma em objeto descartável em vez de pessoa valorizada. Deixa eu te dar um exemplo bem concreto, para que você possa identificar esse padrão mais facilmente. Imagine que você tem um primo, vamos chamá-lo de Rafael, para proteger sua identidade. Rafael nunca te felicita no seu aniversário mesmo sabendo a data. Nunca pergunta pela sua família, mesmo conhecendo todos. Nunca responde suas mensagens quando você tenta iniciar uma conversa casual. Nunca te convida para nada. Nunca demonstra interesse real pela sua vida. Mas toda vez que precisa que você empreste seu carro porque o dele está na oficina, que você o ajude com algum trâmite burocrático complicado que ele não consegue resolver sozinho, em que você consiga um contato profissional importante para ele através das suas conexões, que você lhe faça um favor significativo que exige seu tempo e energia. Ele te escreve imediatamente como se fossem os melhores amigos do mundo, cheio de carinho repentino e súbito. Te trata como se vocês tivessem uma intimidade profunda, que na realidade nunca existiu. E depois que você ajuda, depois que você se esforça por ele, depois que você mobiliza seus recursos para atendê-lo, volta o silêncio ensurdecedor e cruel. Semanas inteiras passam sem uma palavra. Meses se acumulam no calendário, até que ele precise de algo novamente, e o ciclo vicioso recomeça. Isso não é amizade de verdade. Isso é exploração emocional e prática. E por trás da exploração sem gratidão, sem reconhecimento, sem reciprocidade, sempre há um nível profundo de desprezo, o de ódio subterrâneo que ele nem sempre admite para si mesmo. Porque quem realmente te quer, quem genuinamente se importa com você, valoriza seu tempo precioso, sua energia limitada, sua existência completa como ser humano, não apenas sua utilidade momentânea quando precisa de algo. A sabedoria judaica ensina claramente no Talmud, um dos textos mais importantes da tradição. Amar o próximo é vê-lo como um mundo completo, cheio de complexidade e dignidade, não como uma ferramenta conveniente à disposição. Quando alguém só se aproxima de você por conveniência egoísta, quando só te procura em momentos de necessidade pessoal, está mostrando, de forma inequívoca, que não te vê como um mundo inteiro. Te vê apenas como um objeto útil no mundo dela, como um meio para seus próprios fins. E essa é uma das primeiras sinais claras de ódio oculto, de desprezo mascarado, de conveniência. Agora, como é que a maioria das pessoas age diante dessa situação dolorosa? De forma completamente errada e autodestrutiva. Continuam dando sem receber nada em troca. Continuam ajudando mesmo sem reciprocidade.
Continuam esperando pacientemente que algum dia essa pessoa mude seu comportamento, que algum dia retribua mesmo que seja um pouco da atenção, do cuidado, da energia que recebeu. Continuam alimentando uma esperança ilusória de que as coisas vão melhorar. Mas não vai acontecer essa transformação mágica, porque o uso sem reciprocidade não é um acidente ocasional, não é um mal-entendido temporário, não é uma fase difícil que vai passar. É um padrão estabelecido de comportamento, uma forma sistemática de se relacionar com você que revela quem essa pessoa realmente é no fundo. A forma judaica de lidar com essa situação é absolutamente clara e sem ambiguidades. Coloque limites firmes e não negociáveis. Não se trata de vingança mesquinha. Não se trata de retaliação infantil. Se trata de dignidade pessoal e autorrespeito. Nos textos clássicos de ética judaica, se ensina repetidamente que dar sem medida a quem não honra o que recebe, a quem não valoriza o sacrifício que você faz, a quem não reconhece o privilégio de ter sua ajuda, não é generosidade verdadeira, é autodestruição programada. Você pode dizer não sem culpa. Você pode se afastar sem remorso. Você pode responder com honestidade. Neste momento, não posso te ajudar. Não tenho disponibilidade. Não tenho recursos. Não tenho energia emocional para isso. E não precisa se justificar excessivamente além disso. Não precisa dar explicações detalhadas. Não precisa convencer a pessoa de que seu não é legítimo. Te proponho um exercício prático muito revelador que vai te ajudar a identificar esse padrão com clareza. Durante os próximos 7 dias consecutivos, cada vez que alguém se aproximar de você, pedindo algo, pedindo um favor, solicitando ajuda, observe atentamente se essa mesma pessoa esteve presente de alguma forma quando não precisava absolutamente nada de você. Observe se ela te procurou apenas para conversar, apenas para saber de você, apenas por interesse genuíno na sua vida. Faça um registro mental detalhado ou escreva literalmente em um papel ou no celular cada interação. E ao final da semana, ao completar os 7 dias, avalie honestamente os dados que você coletou. Se você vê com clareza que alguém só aparece consistentemente, em modo preciso de você, e se o padrão é inegável e repetitivo, é momento de colocar distância saudável e necessária. É momento de proteger sua energia e seu tempo. A segunda coisa que te dá alguém que te odeia em segredo são humilhações públicas cuidadosamente disfarçadas de brincadeiras inofensivas. Na tradição judaica milenar, há um princípio considerado gravíssimo pelos sábios. Humilhar alguém em público se compara diretamente a derramar seu sangue, a cometer um tipo de assassinato social. Por que essa comparação tão forte? Porque quando você observa atentamente, você vê como a pessoa perde literalmente a cor do rosto, como o sangue parece escapar de suas bochechas, como se a vida mesma escapasse dela por alguns segundos eternos de vergonha. E quem te odeia em segredo sabe perfeitamente disso, entende o poder destrutivo da humilhação pública, mas ainda assim o faz deliberadamente. E o faz sorrindo, como se estivesse simplesmente se divertindo inocentemente. Essa pessoa zomba de você na frente dos outros sem nenhum pudor. Expõe seus erros do passado, seus defeitos físicos ou de personalidade, suas intimidades que você compartilhou em confiança, mas sempre sob o disfarce conveniente do humor, sempre com a máscara da brincadeira entre amigos. Te aponta como alvo da piada, te ridiculariza sistematicamente, te transforma no palhaço involuntário do grupo para entretenimento alheio. E quando você finalmente reage, quando depois de aguentar repetidamente, você finalmente diz com a voz trêmula: "Isso me doeu, isso não foi legal, isso me machucou", ela te ataca de novo, mas agora mudando completamente de estratégia, atacando com culpa emocional.
Era só brincadeira. Relaxa um pouco. E você é muito sensível demais. Não aguenta nada. Todo mundo aqui está rindo menos você. Por que só você leva tão a sério? Qual é o seu problema? Isso não era uma brincadeira inofensiva de amigos. Era um ataque calculado, com escudo protetor embutido. Usam o humor como máscara conveniente para não assumir responsabilidade pelo dano que causam, para não ter que encarar a crueldade do que fizeram. E se as pessoas ao redor riem com a piada maldosa, sentem que têm permissão social completa para continuar fazendo isso indefinidamente. Sentem que estão validados em seu comportamento abusivo. O mais perverso e psicologicamente violento é que te transformam no culpado por não tolerar alegremente sua própria humilhação, por não rir da sua própria dor, por não ser um bom esporte que aceita ser humilhado publicamente. Deixa eu te contar sobre Raquel. É uma mulher real de 34 anos que trabalha em um escritório de marketing em São Paulo, no bairro de Pinheiros. Raquel tem uma colega de trabalho, vamos chamá-la de Daniela, que sempre faz comentários maldosos sobre seu peso na frente de toda a equipe reunida, na frente de 10 ou 15 pessoas. Ai, Raquel, você já comeu a geladeira inteira hoje. Cuidado que a cadeira do escritório vai quebrar com você sentada. Melhor, você não vir no almoço em equipe. Você sempre come em dobro e envergonha a gente. E todo mundo ri nervosamente, porque não sabem como reagir, porque o desconforto é palpável, mas ninguém tem coragem de confrontar Daniela. Raquel sorri desconfortável, força uma risada falsa para não parecer a chata do grupo, mas por dentro está literalmente morrendo de vergonha e humilhação. Um dia, depois de meses aguentando isso, Raquel finalmente reúne coragem e diz para Daniela, em particular, depois do expediente: esses comentários sobre meu corpo me machucam profundamente, me fazem sentir horrível. Preciso que você pare. Sabe exatamente o que Daniela respondeu com desdém? Meu Deus do céu, que exagerada você é. Era só brincadeira entre amigas. Se você fosse minha amiga de verdade, se realmente tivéssemos intimidade, você não levaria isso tão a sério assim. Você riria junto. O problema está em você, não em mim. Isso é manipulação psicológica pura e destilada. Não era brincadeira de forma alguma. Era hostilidade mal disfarçada. Era crueldade com máscara de humor. E a sabedoria judaica ensina de forma cristalina que um verdadeiro amigo, alguém que realmente te ama, cuida zelosamente da sua honra e dignidade, mesmo quando você não está presente para se defender. E mesmo quando você não pode ouvir o que está sendo dito. Quem continuamente te coloca como alvo preferencial da risada coletiva, quem sempre encontra uma forma criativa de te expor negativamente na frente dos outros, quem parece se divertir com seu desconforto visível, não está brincando inocentemente. Está mostrando em público, para quem souber ler os sinais, o desprezo profundo que, em particular, não se atreve a admitir nem para si mesmo. Então, como é que a maioria das pessoas reage diante dessa situação abusiva? Erroneamente e de forma autodestrutiva, ficam calados engolindo a humilhação. Se aguentam repetidamente sem estabelecer limites. Se convencem de que são sensíveis demais para o mundo real, que o problema fundamental está nelas e não em quem as ataca. Mas não, a verdade é exatamente o oposto. O problema real é de quem usa o humor como arma de destruição emocional, de quem esconde crueldade atrás de sorrisos. A forma judaica autêntica de responder a isso é com firmeza inabalável e dignidade preservada. Você não precisa gritar descontroladamente, não precisa fazer um escândalo dramático na frente de todos, mas sim precisa colocar um limite absolutamente claro e não negociável. Na próxima vez que alguém te humilhar publicamente, disfarçando seu ataque de brincadeira entre amigos, diga isso olhando nos olhos com calma e firmeza.
Não acho isso engraçado de forma alguma, e não quero que você faça de novo, nunca mais. Não justifique por que te doeu. Não explique suas razões emocionais. Não entre em debates sobre sensibilidade. Apenas estabeleça o limite com autoridade. E se a pessoa insistir, testando seu limite, ou te atacar novamente, ignorando o que você disse, se afaste definitivamente dessa relação tóxica. Porque quem não respeita seus limites claramente expressos, depois que você os comunicou de forma inequívoca, não respeita você como pessoa, não te valoriza como ser humano digno. Exercício prático transformador. Na próxima vez que alguém te humilhar em público e disfarçar de brincadeira, não sorria automaticamente por reflexo social. Não ria forçadamente para aliviar a tensão. Olhe diretamente nos olhos da pessoa, sem desviar o olhar. Respire fundo, mantendo a compostura, e diga com voz firme: não vou rir disso, não acho engraçado. Nada mais, nenhuma explicação adicional. E observe atentamente o que acontece na sequência. Muitas vezes, o simples fato poderoso de não participar da sua própria humilhação, de não ser cúmplice do seu próprio sofrimento, desarma completamente o agressor que esperava sua submissão. A terceira coisa que te dá alguém que te odeia em segredo é silêncio gritante e calculado quando você triunfa. Uma das provas mais claras e reveladoras do coração verdadeiro de alguém é exatamente como essa pessoa reage quando as coisas estão indo bem para você. Quando você está conquistando seus objetivos. Não quando você sofre desgraças. Não quando está em crise profunda pedindo ajuda. Mas especificamente quando você vence na vida. Quando conquista algo significativo. Quando avança profissionalmente ou pessoalmente, quando seu trabalho duro finalmente dá frutos visíveis. E em muitos textos fundamentais de sabedoria judaica, se explica repetidamente que o verdadeiro amor genuíno se mede prioritariamente na alegria espontânea pelo bem do outro, não apenas na compaixão conveniente por sua dor óbvia. Qualquer pessoa minimamente decente pode sentir pena de quem sofre, mas nem todos conseguem celebrar genuinamente e sem inveja seu sucesso merecido. Alguém que te odeia em segredo não comenta suas conquistas importantes, não felicita seus avanços profissionais, não mostra entusiasmo real pelas suas boas notícias empolgantes, não te liga para parabenizar. Pode ver sua mensagem no grupo, pode ver sua foto de celebração, pode ver sua publicação nas redes sociais, anunciando algo incrível, e agir como se absolutamente não existisse, como se você fosse invisível. Mas, curiosamente, quando outra pessoa do mesmo grupo consegue algo similar, ou até menor, aí sim comenta entusiasmadamente, compartilha com palavras bonitas, felicita efusivamente, aplaude de pé. Esse silêncio seletivo não é neutro nem acidental. É uma mensagem clara codificada. Me incomoda profundamente que você esteja bem. Seu sucesso me causa dor. É um tipo específico de inveja corrosiva que se mistura intimamente com ódio reprimido. Seu sucesso visível lembra a ela dolorosamente o que não conseguiu realizar, o que não alcançou ainda, os sonhos que abandonou. E em vez de se inspirar positivamente no seu exemplo, ela se intoxica com ressentimento. Vou te contar algo real que aconteceu em uma família judaica tradicional em Buenos Aires, na Argentina. Um jovem chamado Isaac, de 28 anos, terminou finalmente seu mestrado em engenharia mecânica, algo que lhe custou 3 anos intensos de esforço sobre-humano, enquanto trabalhava simultaneamente em tempo integral para se sustentar. Foi extremamente difícil. Houve noites sem dormir, finais de semana sacrificados, momentos de quase desistir. Quando anunciou orgulhoso no grupo familiar do WhatsApp que tinha terminado e se formado, todos responderam imediatamente com mensagens calorosas. Todos, sem exceção, menos seu tio Moisés, que viu a mensagem
mas não reagiu. Nem um simples parabéns. Nem um emoji de palmas. Nem um coração. Absolutamente nada, como se Isaac não existisse. 3 dias depois, exatos, a prima de Isaac, que tem 22 anos, postou animada que tinha comprado um carro novo com a ajuda financeira dos pais. Ou adivinha quem foi literalmente o primeiro a comentar com entusiasmo? Exatamente, o tio Moisés. Parabéns, linda. Você merece tudo de bom. Que alegria enorme. Isaac não disse nada para ninguém sobre isso. Guardou a dor para si, mas sentiu profundamente o peso daquele silêncio seletivo e cruel. Aquele silêncio escolhido mostrou algo que ele já intuía há anos, mas não queria admitir conscientemente. Seu tio não o amava realmente. O invejava secretamente. Sentia-se ameaçado por suas conquistas. Às vezes, quando finalmente dizem algo sobre seu sucesso, é sempre com um elogio profundamente envenenado, com palavras que parecem positivas, mas carregam veneno. Para você não está mal considerando de onde veio. Com certeza te ajudaram muito, né? Porque sozinho seria impossível. Vamos ver quanto tempo isso dura antes de desmoronar. E isso não é apoio genuíno de forma alguma. É ressentimento amargo, apenas mal disfarçado. Nos textos ancestrais de sabedoria judaica, se diz com precisão que o olho invejoso é completamente incapaz de ver o bem conquistado no outro sem sentir ardor intenso por dentro, sem sentir uma queimação no peito. Por isso, ficam em silêncio constrangedor, ou minimizam sua conquista, ou subtraem valor do que você alcançou. Onde há amor verdadeiro e puro, há celebração espontânea e alegre. Onde há ódio oculto e inveja reprimida, há frio calculado, ironia cortante, silêncio pesado e deliberado. Como é que a maioria das pessoas reage diante dessa rejeição dolorosa? Erroneamente e de forma prejudicial a si mesmas, se culpam automaticamente. Pensam de forma distorcida. Talvez eu esteja me exibindo demais nas redes. Ou talvez eu não devesse compartilhar minhas conquistas legítimas. Talvez esteja parecendo arrogante. E começam um processo destrutivo de se fazer artificialmente pequenos para não incomodar os outros, para não despertar inveja, para não ameaçar egos frágeis alheios. Mas isso é um erro trágico de autopercepção. A forma judaica autêntica de lidar com essa situação é absolutamente clara. Celebre suas conquistas sem vergonha. Não se faça pequeno artificialmente para que os outros se sintam ilusoriamente grandes. E cerque-se deliberadamente de pessoas que genuinamente se alegram com você, que vibram com suas vitórias como se fossem delas próprias. Se alguém não pode celebrar seu sucesso merecido, se alguém não consegue se alegrar quando coisas boas acontecem na sua vida, essa pessoa simplesmente não merece um lugar próximo e privilegiado na sua vida emocional. Exercício prático revelador. Nos próximos 7 dias consecutivos, quando você compartilhar uma boa notícia sua em qualquer plataforma, observe meticulosamente quem reage positivamente e quem permanece em silêncio. Não para atacar ninguém com base nisso, mas simplesmente para ter clareza meridiana sobre quem realmente te quer bem. E depois da semana completa, pergunte a si mesmo com total honestidade: quero genuinamente continuar investindo minha energia limitada e preciosa em alguém que não pode se alegrar sinceramente por mim? A quarta coisa que te dá alguém que te odeia em segredo é apoio emocional, mas apenas e exclusivamente quando você está por baixo. Este sinal é bem mais sutil que os anteriores, mas igualmente revelador da verdadeira intenção. Há pessoas específicas que só se sentem genuinamente tranquilas e confortáveis quando te veem em posição inferior. Enquanto você está mal emocionalmente, enquanto está sofrendo, enquanto está vulnerável, elas se aproximam solícitas, te escutam pacientemente, te consolam com palavras doces, parecem próximas e íntimas, parecem empáticas e disponíveis.
Parecem ser suas amigas verdadeiras. Mas, curiosamente, assim que você começa a melhorar de verdade, a crescer como pessoa, a colocar limites saudáveis, a brilhar mesmo que seja um pouco, a recuperar sua autoestima, elas imediatamente se afastam desconfortáveis, se incomodam visivelmente com sua melhora, ou começam a te criticar sutilmente. Na sabedoria judaica milenar, se fala especificamente do companheiro da desgraça. Aquele indivíduo que só sabe se relacionar com você a partir da sua fraqueza visível, porque sua força crescente o ameaça profundamente no ego. Ele não quer realmente seu bem-estar duradouro. Quer se sentir superior comparativamente. E sua queda, seu sofrimento, lhe dá uma estranha paz interior doentia, porque confirma sua ideia preconcebida de que você não é melhor que ele, de que ele está acima na hierarquia. Deixa eu te contar um caso real que me marcou profundamente. Conheci uma mulher chamada Sofia, originária do México, que passou por uma separação conjugal extremamente dolorosa depois de 10 anos de casamento. Durante esses meses terríveis de luto do relacionamento, sua amiga de infância Lorena esteve absolutamente super presente de forma impressionante. Ligava literalmente todos os dias sem falta, a acompanhava em compromissos difíceis, ia até sua casa levando comida, dizia repetidamente que estava ali incondicional para o que ela precisasse, para qualquer coisa. E Sofia realmente sentia com gratidão que Lorena era seu anjo protetor enviado por Deus naquele momento. Mas algo estranho começou a acontecer quando Sofia finalmente iniciou terapia semanal, quando começou gradualmente a se curar e processar o luto, quando conseguiu um novo emprego significativamente melhor remunerado que o anterior, e quando começou a sair novamente para encontros sociais, recuperando sua vida. Lorena mudou completamente de atitude, de forma visível. Parou abruptamente de ligar com frequência. Começou a fazer comentários passivo-agressivos, perturbadores como: "Você não é mais a mesma pessoa de antes. Ficou fria e distante. Agora que você está bem e não precisa mais de mim, já não tem tempo para mim. Te esqueceu de quem estava do seu lado, quando você estava no fundo do poço." Até chegou a dizer com amargura: "Antes você era mais humilde e acessível." Sofia ficou completamente confusa e desorientada por essa mudança. O que exatamente tinha feito de errado? Qual era seu erro? A resposta é: absolutamente nada de errado. O que realmente aconteceu é que Lorena simplesmente não suportou seu crescimento visível e sua recuperação. Ver você mal e dependente lhe dava um papel importante, um propósito existencial, um lugar privilegiado de superioridade emocional sobre você. Ver você bem e independente tirou brutal tudo isso dela, tirou seu papel de salvadora, tirou seu sentimento de ser necessária e superior. Isso não é amizade verdadeira de forma alguma, é codependência tóxica profundamente misturada com ódio oculto e inveja disfarçada. Um amigo verdadeiro e genuíno sofre empaticamente com sua queda e se alegra sinceramente com sua ascensão vitoriosa. Quem só aparece consistentemente na sua dor, quem só se faz presente quando você está quebrado, muitas vezes não te quer bem realmente. Só precisa desesperadamente sentir que está em posição superior a alguém, que tem controle sobre alguém. Como é que a maioria das pessoas reage nessa situação confusa? Erroneamente e tragicamente, voltam a se fazer pequenos novamente. Param deliberadamente de crescer para não perder a relação, para manter a pessoa por perto. Se sabotam conscientemente ou inconscientemente para manter alguém próximo que, na realidade cruel, não os quer ver bem de verdade. A forma judaica autêntica de lidar com isso é direta e sem ambiguidade. Cresça sem pedir permissão. Cure-se sem culpa e avance sem olhar para trás. E se alguém não pode caminhar junto com você
no seu crescimento saudável. Se alguém se incomoda com sua evolução positiva, não é sua gente de verdade. No Talmud sagrado, se ensina com sabedoria que há amizades que são especificamente para uma temporada determinada da vida, e isso está perfeitamente bem e natural. Nem todos estão destinados a te acompanhar em absolutamente todas as etapas da sua jornada de vida. Exercício prático importante. Reflita honestamente sobre as pessoas que estão perto de você agora, neste momento. Elas te apoiam genuinamente quando você está bem e feliz, ou exclusivamente só quando está mal e precisando? Se você nota claramente que alguém só aparece de forma consistente nas suas crises emocionais, mas misteriosamente desaparece ou se afasta nas suas conquistas e momentos de alegria, e essa relação específica precisa urgentemente de revisão profunda. A quinta coisa que te dá alguém que te odeia em segredo é esperança calorosa, e depois te tira friamente. Os sábios ancestrais de Israel ensinam que uma das formas absolutamente mais cruéis de prejudicar o próximo é brincar deliberadamente com seu coração vulnerável, dar esperança falsa e ilusória, calor momentâneo e efêmero, sinais enganosos de aproximação e intimidade, para depois retirar brutalmente tudo e te deixar ainda mais vazio do que estava antes. A pessoa que te odeia em segredo raramente é completamente fria o tempo todo, de forma consistente. Se fosse assim previsível, você se afastaria rápido por instinto de preservação. Então ela conscientemente entra em um ciclo manipulador bem estabelecido. É fase previsível. Ela de repente se mostra mais carinhosa que o normal, mais atenta aos detalhes, mais gentil nas palavras. Te escreve mais frequentemente, te escuta com aparente interesse, te inclui em planos e conversas, te faz sentir que talvez você estava errado sobre ela, que sim, ela realmente se importa com você, que a relação pode finalmente funcionar de verdade. E justo quando você finalmente baixa a guarda emocional, quando começa a confiar de novo, permitindo-se ser vulnerável, vem abruptamente a fase 2 dolorosa. O gelo volta com força total. Distância emocional proposital, respostas curtas e frias, indiferença calculada, desprezo sutil mas perceptível. E você fica profundamente confuso e desorientado, se perguntando angustiado o que exatamente fez de errado desta vez. Este ciclo repetitivo não é casualidade acidental. O não é inconsistência emocional involuntária. É uma forma sofisticada de controle psicológico e manipulação emocional. A sabedoria judaica adverte especificamente sobre aqueles que falam com 2 corações separados. Um coração performático para fora que mostra às pessoas, e outro coração verdadeiro para dentro que esconde cuidadosamente. Te dão o mínimo exato de carinho necessário para que você não vá embora definitivamente, mas nunca o suficiente para que você se sinta realmente seguro e valorizado na relação. Deixa eu te dar um exemplo real e doloroso. Um homem chamado Carlos, de 42 anos, empresário, tem um irmão mais novo, André, de 38. Durante anos longos e difíceis, sua relação foi consistentemente tensa e fria. Mas de vez em quando, completamente do nada, André tem um surto repentino de proximidade e afeto. E convida Carlos para sua casa com entusiasmo, fala com carinho incomum, diz explicitamente que quer recuperar a relação fraternal que tiveram na infância, que sente falta do irmão. Carlos, com esperança renovada no coração, se abre emocionalmente, confia novamente, investe tempo e energia emocional significativa. Mas em poucas semanas frustrantes, André volta inexplicavelmente à frieza anterior, ou pior. Não responde chamadas telefônicas de Carlos, evita deliberadamente os encontros familiares onde sabe que Carlos estará presente,
fala com sequidão e monossilabicamente. E Carlos fica devastado emocionalmente, de novo, um ciclo que se repete, se culpando de novo por algo que não consegue identificar, se perguntando obsessivamente o que fez de errado desta vez, de novo e de novo. O que Carlos não consegue ver claramente é que esse ciclo é absolutamente intencional e consciente. André não quer perdê-lo completamente, porque isso seria admitir o rompimento, mas também não quer tê-lo perto de verdade, em intimidade genuína. Quer ele disponível emocionalmente, mas pequeno e subordinado. Quer ele perto fisicamente, mas sem poder real ou voz na família. O resultado destrutivo desse ciclo manipulador. Você se culpa constantemente por tudo. Você fica preso emocionalmente, esperando que volte àquela fase boa que provou ser possível. Você perde gradualmente seu centro emocional, sua paz interior, sua claridade mental. Como é que a maioria das pessoas reage nessa armadilha? Erroneamente e de forma autoprejudicial, continuam esperando pacientemente. Ou continuam acreditando ilusoriamente que o problema é algo que eles fazem ou deixam de fazer, algum erro que cometem. Mas não, a verdade libertadora é: o problema fundamental é a manipulação consciente do outro, não suas ações. A forma judaica autêntica de lidar com isso é cristalina. Reconheça o padrão repetitivo objetivamente. Se alguém te dá calor e depois frio, calor e depois frio, de forma cíclica e previsível, não é amor inconsistente, nem pessoa confusa emocionalmente. É manipulação absolutamente consciente e intencional. E seu trabalho não é consertar essa pessoa ou essa dinâmica tóxica, é sair completamente daí o mais rápido possível. Em Pirkei Avot, a ética dos pais judeus ancestrais se ensina explicitamente: não te unas de forma próxima a quem é de duas caras distintas, ou seja, afaste-se deliberadamente de quem não tem coerência mínima entre o que diz e o que faz consistentemente. Exercício prático libertador. Se você está preso em uma relação assim atualmente, comece imediatamente a anotar em um calendário físico ou digital as fases claras. Marque com cores diferentes quando ela é próxima e calorosa, e quando é distante e fria. Quando você finalmente vir o padrão repetitivo registrado no papel objetivamente, será significativamente mais fácil aceitar emocionalmente que não é você o problema, é o jogo manipulador do outro. A sexta e última coisa que te dá alguém que te odeia em segredo são palavras suaves e agradáveis, mas uma energia completamente fria e morta. Algo muito mencionado e enfatizado na ética judaica é que a verdade profunda do coração humano nem sempre está nas palavras bonitas que saem da boca, mas sim no rosto expressivo, no tom de voz, na energia palpável que emana. Há pessoas específicas que nunca vão te dizer nada agressivo diretamente em palavras, nunca vão te xingar ou insultar abertamente, mas seu corpo inteiro, seu olhar penetrante, sua forma de estar fisicamente com você, diz absolutamente tudo o que precisamos saber. Quem te odeia, em segredo, pode te falar com cortesia social impecável, mas com literalmente zero calor humano. Pode sorrir mecanicamente com a boca, mas nunca com os olhos que permanecem frios. Pode manter um tom correto e educado, mas distante, duro, vazio de qualquer emoção genuína. Te diz com palavras bonitas: que bom para você. Fico feliz com sua conquista. Conte comigo para o que precisar. Mas você sente inconfundivelmente que não há absolutamente nenhuma alma nessas frases vazias. E toda a linguagem corporal não verbal grita silenciosamente: não me importo realmente com você. A sabedoria judaica dá peso enorme e importância ao rosto humano. Se considera uma falta grave moralmente mostrar um semblante escuro, fechado e hostil em relação ao outro, porque o rosto também dá vida ou tira a vida das pessoas.
Deixa eu te dar um exemplo cotidiano. Imagine que você chega em uma reunião familiar de domingo e cumprimenta educadamente sua cunhada. Ela responde, oi, mecanicamente com a boca se movendo, mas seu olhar está completamente frio e sem vida. Seu abraço é rigidamente mecânico e desconfortável. Seu tom é seco, como deserto. Não há calor humano nenhum. Não há presença real. Não há conexão genuína. E embora ela não tenha feito absolutamente nada de errado tecnicamente, não possa ser acusada de nada específico. Você sente inconfundivelmente que há algo profundamente errado nessa interação. Essa incoerência gritante entre palavras corretas e energia morta é um dos sinais mais claros de ódio oculto que existe. A pessoa se esconde convenientemente atrás da educação formal, da cortesia social obrigatória, do comportamento socialmente aceitável. Nunca vai te dar um insulto direto que possa ser identificado, mas vai te dar frieza constante, tensão palpável, sarcasmo mínimo, mas presente, microgestos, sutis de desprezo. Se você é pessoa sensível e atenta, você percebe claramente esses sinais. Se você duvida constantemente de si mesmo, pensa automaticamente: estou imaginando coisas, estou sendo paranoico, o problema está na minha cabeça. Mas não, a verdade é oposta. Na verdade, você está lendo com precisão o que há escondido por trás da máscara social. Você está captando a realidade que sua intuição percebe, mas sua mente racional hesita em aceitar. Seu corpo físico sente e registra o que sua mente consciente ainda não quer aceitar por medo ou negação. Como é que a maioria das pessoas reage diante dessa dissonância perturbadora? Erroneamente e de forma prejudicial, ignoram completamente sua intuição poderosa, se convencem forçadamente de que estão sendo paranoicos sem razão, que estão criando o problema onde não existe. Mas a verdade libertadora é que a intuição humana quase sempre tem razão quando prestamos atenção. A forma judaica autêntica de lidar com isso é direta. Confie plenamente no que você sente visceralmente. Na tradição judaica milenar, se ensina repetidamente que a alma humana percebe a verdade muito antes que a mente racional consegue processar e aceitar. E se algo te parece errado de forma persistente, se algo te causa desconforto constante, provavelmente está errado objetivamente. Você não precisa de provas físicas concretas ou evidências documentadas para validar seu desconforto legítimo e sua intuição. Exercício prático final. Na próxima vez que estiver com alguém cujas palavras são perfeitamente corretas e educadas, mas cuja energia é completamente fria e sem vida, preste atenção cuidadosa ao seu corpo físico. Como exatamente você se sente? Tenso muscularmente, desconfortável emocionalmente, com vontade crescente de ir embora dali, com aperto no peito, com vontade de encerrar a conversa rapidamente. Essa é literalmente sua alma te dizendo algo importante, te alertando sobre um perigo real. Escute-a com atenção e respeito. Na sabedoria judaica profunda, não se fala apenas de amar o próximo como mandamento. Também se ensina explicitamente a não entregar seu coração precioso a quem o despreza conscientemente. Não é espiritual nem evoluído suportar passivamente ódio silencioso, esperando pacientemente que um dia mude magicamente. É ingênuo e genuinamente perigoso para sua saúde mental. Se uma pessoa na sua vida só aparece quando precisa de algo egoisticamente, te humilha em público, disfarçando seu ataque de humor inofensivo, fica deliberadamente calada quando você triunfa, mas comenta quando outros vencem, te prefere quebrado e dependente em vez de forte e independente, te sobe e baixa emocionalmente, de propósito em ciclos, fala bonito, mas emana frieza constante. Você absolutamente não está obrigado a continuar aí sofrendo. Colocar distância saudável não é vingança mesquinha. É proteção necessária de si mesmo.
Na tradição judaica milenar, cuidar conscientemente da sua vida emocional também é uma forma sagrada de respeitar o presente divino que você recebeu. Sua alma única, sua dignidade humana, seu tempo limitado na Terra. Deixa eu te contar uma história final que resume perfeitamente tudo isso. Há um ensinamento famoso do Rabino Hillel, um dos sábios absolutamente mais importantes e influentes da história judaica inteira. Um dia, um homem se aproximou dele e perguntou diretamente: Rabi, qual é o princípio mais importante de toda a Torá? O que resume tudo? Hillel respondeu com sabedoria profunda: não faça aos outros o que você não quer que façam a você. Todo o resto é apenas comentário e elaboração. Agora vá e estude profundamente. Mas há outra parte crucial desse ensinamento que poucas pessoas mencionam ou conhecem. Também significa, reciprocamente, que você não deve permitir que façam a você o que você nunca faria aos outros conscientemente. Ou seja, claramente, se você nunca humilharia alguém publicamente, não permita passivamente que te humilhem. Se você nunca usaria alguém apenas por conveniência egoísta, não permita que te usem dessa forma. Se você celebraria genuinamente o sucesso de alguém, não aceite estar perto de quem não pode celebrar o seu. A dignidade humana é recíproca por natureza, o respeito é mútuo por definição, e o amor verdadeiro se nota claramente nos atos concretos, nunca nas palavras vazias. Durante os próximos 7 dias, você vai fazer o seguinte exercício transformador. Dia 1 a 3. Observe atentamente, sem julgar precipitadamente. Cada vez que interagir com as pessoas na sua vida, pergunte-se honestamente: esta pessoa me dá energia vital ou me tira e me drena? Me sinto genuinamente valorizado e apreciado ou apenas tolerado por obrigação? As ações concretas dela coincidem com suas palavras bonitas? Dia 4 a 5, anote cuidadosamente padrões que emergem. Escreva no seu celular ou em um papel físico quem te dá cada um dos 6 sinais específicos que vimos detalhadamente hoje. Não para atacar ninguém vingativo, mas simplesmente para ter clareza meridiana sobre sua vida. Dia 6 a 7, haja com sabedoria prática. Se você identificou claramente alguém que cumpre com pelo menos 3 desses sinais, de forma constante e repetitiva, é momento de tomar uma decisão consciente. Você não precisa de uma confrontação dramática tipo novela. Só precisa de distância consciente e progressiva. Reduza gradualmente o contato. Pare de dar tanto sem reciprocidade. Proteja sua energia limitada e preciosa. E no final dos 7 dias completos, quero que você venha aqui nos comentários e me conte o que descobriu sobre sua vida. Não nomeie ninguém especificamente, obviamente para proteger privacidade, mas me conte como se sentiu ao reconhecer esses sinais finalmente. Me conte se colocou algum limite necessário. Me conte se algo mudou concretamente. Porque a sabedoria judaica não é só para ler academicamente e guardar, é para aplicar praticamente na vida diária. E quando você a aplica corajosamente, sua vida muda de forma real. Não de forma mágica instantânea, mas de forma prática, clara, digna e sustentável. Quero terminar com algo extremamente importante que preciso deixar claro. Este vídeo não é para que você viva com medo constante, nem para que se torne paranoico, desconfiando de todos, nem para que corte relações impulsivamente por qualquer coisa pequena. É especificamente para que você tenha discernimento aguçado, para que saiba distinguir claramente entre alguém que está simplesmente passando por um momento difícil temporário e alguém que, no fundo do coração, te odeia consistentemente. Porque há uma diferença enorme e crucial entre essas duas situações. Um amigo verdadeiro que está passando por algo difícil na vida pode estar momentaneamente distante, pode estar temporariamente menos presente do que normalmente seria.
Mas quando você pergunta com cuidado o que está acontecendo, o que está errado, ele se abre emocionalmente, te explica a situação, pede espaço temporário, mas sempre com respeito à relação. E quando melhora sua situação, quando sai da crise, ele volta naturalmente para perto. Não desaparece definitivamente. Mas alguém que te odeia em segredo nunca se abre realmente. Nunca reconhece o que sente verdadeiramente. Nunca admite os sentimentos. E quando melhora aparentemente, não volta para restaurar a relação. Ou volta apenas para continuar perpetuando no mesmo ciclo tóxico e destrutivo. A chave fundamental está na constância dos padrões. Um sinal isolado pode perfeitamente ser um mal-entendido momentâneo, uma interpretação errada, um dia ruim. Mas se você vê 3, 4, 5 desses sinais específicos de forma absolutamente constante, durante meses inteiros ou até anos, isso definitivamente não é mal-entendido temporário. É uma mensagem clara e consistente sobre quem essa pessoa realmente é. E seu trabalho não é ignorar essa mensagem, é escutá-la com atenção. Na tradição judaica, existe um conceito fundamental chamado Lashon Hara, que significa literalmente língua maligna. Refere-se especificamente a falar mal de alguém publicamente ou privadamente. Mesmo que seja verdade factual, é considerado um dos pecados mais graves possíveis, porque destrói sistematicamente relações, destrói famílias inteiras, destrói comunidades completas. Mas há algo importante de que se fala significativamente menos. Lashon Hara também pode ser completamente silencioso e não verbal. Há pessoas específicas que não falam mal de você com palavras, mas te tratam consistentemente mal com ações. Não te difamam com palavras faladas, te difamam com sua frieza constante, com sua indiferença calculada, com seu desprezo calado, mas palpável. E esse ódio silencioso, segundo a sabedoria judaica profunda, é igualmente perigoso e destrutivo, porque envenena gradualmente o ambiente compartilhado, gera tensão constante no ar e rouba sua paz interior sem que você possa apontar exatamente o que está acontecendo de errado. Por isso, é tão importante aprender a ver claramente esses sinais sutis, porque o ódio oculto nem sempre grita alto. Às vezes, só suspira discretamente. Às vezes, só olha com frieza. Às vezes, só fica estrategicamente calado quando deveria falar e apoiar. Mas sua alma sensível sente claramente mesmo assim. E quando sua alma te diz persistentemente que algo não está bem, que algo está errado, acredite nela sem questionar. Se esta mensagem ressoou profundamente com você, se você identificou alguém específico enquanto escutava atentamente e se sentiu que alguém está te mostrando um ou vários desses sinais reveladores, quero que faça algo importante agora. Primeiro e mais importante, respire fundo, conscientemente. Não tome decisões impulsivas baseadas apenas em emoção. Não confronte ninguém no calor do momento emocional quando está ferido. Apenas tome nota mental clara do que você viu e reconheceu. Segundo passo importante, proteja-se deliberadamente. Comece gradualmente a colocar limites saudáveis e necessários. Comece a reduzir conscientemente o investimento emocional nessa pessoa específica. Não a partir do rancor vingativo, mas a partir do amor próprio e autocuidado. Terceiro passo crucial. Cerque-se intencionalmente de luz positiva. Busque ativamente pessoas que celebrem com você suas vitórias, que te apoiem genuinamente no seu crescimento pessoal, e que sejam coerentes entre o que dizem e o que fazem consistentemente. Porque essas pessoas maravilhosas existem abundantemente e merecem seu tempo limitado, sua energia preciosa, seu amor verdadeiro. E, finalmente, compartilhe este vídeo amplamente, porque há alguém na sua vida que precisa desesperadamente escutar isso agora. Alguém que está confuso sobre seus relacionamentos,
que está se culpando injustamente a si mesmo, que está suportando o ódio oculto sem sequer saber conscientemente. E este vídeo pode dar exatamente a clareza que ela precisa para finalmente se proteger adequadamente. Deixe nos comentários abaixo qual desses 6 sinais você reconheceu mais claramente na sua vida. O que você vai fazer diferente a partir de hoje concretamente? Que limite específico você vai colocar esta semana? E se você quer continuar aprendendo sobre sabedoria judaica aplicada à vida prática diária, inscreva-se neste canal agora, porque toda semana publicamos conteúdo novo que vai te ajudar a viver com mais dignidade, mais clareza mental e mais paz interior genuína. Nos vemos no próximo vídeo. E lembre-se sempre, sua alma é sagrada e preciosa. Proteja-a com todo o seu poder.